galerinha, a aula de hoje é sobre simetria. Mas falar de simetria, eu também tenho que falar de assimetria. Então, vamos lá compreender primeiro o que é simetria. Simetria é toda a imagem, é toda a figura de que quando a gente divide essa figura com uma reta ou vertical ou transversal ou horizontal, ela vai se tornar em duas partes muito parecidas, ou seja, idênticas. Um exemplo aqui, meu rosto. Meu rosto é simétrico a partir do momento que eu divido ele com uma reta vertical. Reta vertical, gente, é aquela reta em pé. Então, se eu dividir meu rosto aqui, ó, com uma reta vertical, eu tenho aqui dois lados idênticos. Então, essa imagem aqui do meu rosto dividido, ele é simétrico, porque um lado é idêntico ao outro. Por exemplo, também, eu pego esse objeto aqui, a tesoura, certo? Se eu divido essa tesoura no meio, eu tenho aqui uma imagem também simétrica, porque um lado da tesoura é idêntico à outra, dividindo, ó, uma reta vertical. Mas uma curiosidade, meu rosto aqui, ó, eu falei antes, ele é simétrico se eu dividir com uma reta vertical, porque se eu dividir ele com uma reta horizontal, ó, ele não fica simétrico, porque a parte de cima é totalmente diferente da parte de baixo. Então se torna uma figura assimétrica, nesse caso aí. Como eu falei, assimétrica são figuras que ao dividir no meio, os lados se tornam diferentes. Se eu colocar aqui uma reta transversal, também ele ficará assimétrico, porque as duas bandas ficarão com elementos diferentes. Então fica assimétrico. Para meu rosto ficar simétrico, só dividindo ele a partir de uma reta vertical, certo? Observe aí. Então, ao contrário do meu rosto, que eu só tenho a simetria a partir da reta vertical e não tenho nem com a reta inclinada, nem com a horizontal, esse objeto aqui, ó, a partir da reta vertical, ele não é simétrico. Mas quando eu divido com a reta horizontal, ele se torna simétrico, porque os dois lados são iguais. Assim também com a reta transversal. Ó, ele vai ficar com os mesmos elementos dos dois lados. Ok? Vou cá para o desenho. Eu tenho um desenho aqui em forma de círculo. Por que eu trouxe todos esses três desenhos em forma de círculo? Porque a explicação que eu dei antes foi uma simetria bilateral. Eu estava sempre falando de dois lados, ó, dividir em dois lados. Na simetria com elementos circulares, ela tem o nome de simetria radial. Olha a diferença. A outra bilateral e essa aqui radial. Por que radial? Porque vem de raio. Quando a gente tem um círculo, gente, eita, o círculo saiu meio torto aqui. Quase que um quadrado. Bom, quando a gente tem um círculo, a distância do centro do círculo até o seu limite, essa distância aqui é do centro até o limite, ela se chama de raio. Então tá aí a explicação ou a nomenclatura de radial. Então a simetria radial, ela vem de raio, que é essa distância daqui até o limite, do meio até o limite, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Eu tenho esses três desenhos. Eu tenho aqui a roda da bicicleta. Então, a gente tem o centro e todos os raios. Então, toda a divisão, ela vai partir do meio para fora. E vai dividir em partes iguais. Olha a hélice do ventilador, do meio para fora. E aí você divide em partes iguais. A flor do meio para fora. Então você tem aí uma divisão em partes iguais a partir do meio.
Então, esses três desenhos aqui são simétricos radial. Uma pizza, né? Quando a gente compra lá a pizza, o cara vai lá, fatia. Então, ali é uma divisão simétrico radial, onde deixa as fatias muito próximas, ou seja, bem parecidas a divisão. Ok? Um detalhe aqui. Toda simetria radial, ela pode ser bilateral. Tanto na horizontal, tanto na vertical, ou qualquer inclinação que a gente der. Então, todo simétrico, toda figura simétrica radial pode ser bilateral também. Bom, a gente vai agora para a atividade. Eu peço que vocês prestem bastante atenção. É o seguinte, na página ofício, na folha ofício, vocês vão dividir no meio. Ó, no meio, certinho. Já que a gente está trabalhando com simetria, então eu divido no meio. Pronto. Eu dobrei no meio, então essa parte aqui que é aberta, ela vai ficar para cima quando eu escrever um nome. Bom, você vai escrever o nome de vocês. Se o nome for grande, não precisa o nome todo, ou um apelido. Nesse meu caso mesmo, vou escrever meu apelido. Gente, preste atenção, o lado aberto ele fica para cima, hein? Ó, você vai escrever usando como base a parte fechada, ou seja, a parte dobrada. Então, vou dar uma pausa aqui para a gente enxergar essa atividade mais de perto. Dê uma distância de mais ou menos um dedo da margem, do limite do papel. Eu vou aqui desenhar meu nome artístico, no caso Zec, é meu apelido, ok? Desenho grande. E, ó, presta atenção nesse detalhe. Eu vou começar a contornar também com uma distância de um dedo as letras. Ó, eu contornei só a parte de cima, viu, gente? Presta atenção no seguinte, a letra não terminou aqui, então eu desci até chegar no limite, ó. Até chegar no limite do papel, não vai para o lado não. A letra terminou aqui, você desce para o limite da dobra. Por que eu estou fazendo esse contorno aqui, um pouco separado, um dedo? Porque é essa linha aqui que eu vou cortar, certo? Vou dar uma pausa agora e vou trazer já todo cortado. Pronto, então ó, cortei na linha. Veja aqui embaixo eu não mexi nada. Todo o contorno só foi na parte de cima. Beleza. Então quando eu abro a página, eu tenho aqui uma figura simétrica, ó. Um lado, simétrica bilateral. Um lado é igual ao outro. Beleza, até então aí a gente está dentro do tema. Aonde é que a gente vai agora soltar a nossa criatividade? Você vai observar qual é o ângulo melhor, certo? Se é assim, se é assim. Então você vai virar e vai perceber o ângulo melhor, o ângulo, para que você crie um monstro. O bom de criar um monstro é que monstros são esquisitos, são estranhos. Então eu percebi aqui que eu posso ter dois chifres aqui. Deixa eu botar aqui os olhos. Dá uma textura aqui no chifre. Aqui pode ser a mão. Deixa eu limitar aqui a cabeça. Aqui pode ser a mão. Ó, aqui eu vou fazer o pé. São dois pés aqui, as pernas dobradas.
Deixa eu botar a unha aqui. Bom, eu vou dar uma pausa aqui para eu terminar de desenhar, pintar para não ficar longo e já vou trazer ele pronto. Bom, tá aí meu monstro. Então eu adaptei aquela forma, fiz meu monstro aqui, tremendo de dor de barriga, né? Tá sentindo uma bata de uma dor de barriga e tá aí. Então vamos lá, vou ficar curioso para a produção de vocês, espero que consigam fazer monstros também bem bacana. Enfim, vou esperar. Valeu, gente. Tchau.